Capítulo 24. Significados ocultos. 10º dia da lua de sangue. O ninho da águia, Aravel, inverno, ano 3081 após a perdição. Kalen girou os quadris, brandindo sua lâmina em um amplo arco e mergulhando em escuridão aguardante. Ele subiu para lobo uivante, o suor escorrendo por suas palmas. Bom. Gaeleron parou diante dele, a mão direita segurando o pulso esquerdo atrás das costas. Nos meses desde que retornara a Aravel, o elfo recuperara parte da força que perderá e aos poucos começava a se parecer com o guerreiro que fora um dia. Suas bochechas não estavam mais magras e encovadas, seus olhos não mais fundos. Uma camada de músculos agora se destacava entre a pele e os ossos que restaram após a tortura. Ele ainda carregava sua bengala, mas raramente precisava dela. Cuidado com os pés. Você está se esticando demais e sua base está muito estreita. Gaeleron empurrou o ombro de Kalen, e Kalen cambaleou para a direita, mas se recompôs rapidamente. Ele assentiu com a cabeça, depois recuou o pé da frente e abriu mais as pernas. Seu cotovelo está muito aberto, continuou Gaeleron, pressionando o dedo contra a lâmina de Kalen e empurrando. Você precisa ser mais forte. Continue. Kalen fez como lhe foi instruído, passando de uma forma para outra, esvaziando sua mente de tudo mais, algo de que, após o encontro em Mitnírio, ele precisava desesperadamente. À sua esquerda, Vaeril e Atar acompanhavam cada movimento seu, sem sequer uma gota de suor na pele. Deslizavam pelas formas da espada como se estivessem praticando uma dança, com fluidez e suavidade. Se havia alguém que não precisava de instrução na arte da lâmina, essa pessoa era Tarantalin, e ainda assim ela ouvia cada palavra que saía dos lábios de Gaeleron. O Valatir é um movimento que se concentra em poder e decisão. Ele se centra em golpes rápidos e eficientes, subjugando o oponente. Mas isso o colocará em posições de vulnerabilidade. Os verdadeiros mestres desse movimento aprenderam a limitar essas vulnerabilidades, a transformá-las em tentações para seus oponentes. Atraia seu atacante para um ponto fraco, então gire e arranque sua cabeça dos ombros. Parece exaustivo, exclamou Dan de onde estava sentado à beira do riacho, espalhando manteiga fresca e geleia de mirtilo em uma fatia de pão crocante. Lirei lançou um olhar fulminante para Dan de onde estava atrás dele, com uma mão no flanco de Drunir e a bochecha encostada em seu corpo enquanto acariciava seu pelo. Ela não tinha dito muita coisa desde o Elesveia I e o Valana, mas de alguma forma parecia mais leve. Valdrin estava sentado de pernas cruzadas em uma rocha à esquerda de Dan. Um tinteiro estava equilibrado no joelho do elfo, enquanto ele observava Kalen praticar e rabiscava anotações em um diário encadernado em couro. Eles haviam cruzado com o jovem ferreiro a caminho de Mitnírio para Lura, e quando soube que Kalen estava prestes a praticar técnicas de espada com Gaeleron, Valdrin saiu correndo, resmungando coisas sem sentido. Pouco depois, ele entrou correndo no ninho da águia, pingando suor e coberto de fuligem e graxa, e então se acomodou na rocha. Kalen não pôde deixar de sorrir ao ver Valdrin falando sozinho enquanto escrevia, completamente alheio a tudo ao seu redor. O elfo o fez lembrar de Riste. Concentra-te. Gaeleron acertou Kalen na lateral do joelho com a bengala. A perna de Kalen cedeu, seu joelho afundando na grama macia. Por um instante, sua raiva fervilhou, e ele sentiu Valeris observando do outro lado do ninho da águia, onde estava deitado com Sardaques e Vartiar. Mas então ele ergueu os olhos e viu Gaeleron parado sobre ele com um olhar implacável, sua expressão fria e severa, e a raiva se dissipou. Kalen assentiu, levantando-se. Lá é o Sanin, Sainor. Sinto muito, professor. A palavra Sainor foi uma que Vaeril lhe ensinou. Em tradução livre, significa professor, mas o elfo explicou que ela só era usada por alguém que tinha seu mentor em tão alta estima que considerava sua honra inquestionável. Era um título que Gaeleron merecia plenamente. Kalen ainda se lembrava das primeiras palavras que o elfo lhe dissera depois que o libertaram de Berona. Eu não quebrei. Gaeleron encarou Kalen por um instante, depois inclinou a cabeça. De volta ao Valatir. Quando Tarmon e Eric se aproximaram de Alura pelo arco, até Vaeril estava suando, ainda que apenas uma gota. Eric levou um dedo aos lábios enquanto se movia furtivamente para a direita, passando por Lirei e Drunir e aproximando-se de Dan por trás. Ele se movia com passos exagerados, o murmúrio do riacho abafando seus passos. Muito obrigado, disse ele, enquanto se inclinava sobre Dan e arrebatava um pedaço de pão recém-amendoado da mão de Dan. Eu juro pelos deuses. Dan saltou de pé, mas, ao fazê-lo, Eric enfiou o pedaço inteiro de pão na boca dele e estendeu a perna para trás. Dan, sendo Dan, estava tão concentrado no pão que não viu o pé de Eric e acabou caindo.
Eric engoliu o último pedaço de pão e lambeu a geleia de mirtilo que escorria de sua boca. Tenha uma boa viagem. Dan lançou um olhar fulminante para Eric. Quando eu terminar com você, Virandran, nem seu próprio pai o reconhecerá, nem mesmo se você for uma batata. Eu não tenho muita certeza do que isso significa, disse Eric, dando de ombros. Ele ergueu as mãos, cerrando-as em punhos numa pose de luta simulada. Mas vamos lá, Pin. Vamos ver do que você é capaz. Dan avançou e lançou o ombro contra o peito de Eric, fazendo com que ambos caíssem no chão. Tarmon diminuiu o passo ao se aproximar de Kalen, com as sobrancelhas arqueadas ao ver Eric e Dan lutando na grama. Após alguns instantes, até mesmo Valdrin desviou o olhar do diário. Ele olhou dos dois para Kalen e depois para Tarmon. Deveríamos. Não, disse Tarmon, erguendo a mão e interrompendo Valdrin. Se fizermos isso direito, talvez consigamos um pouco de silêncio. Ele olhou para Kalen. Você se lembra do silêncio? É um som tão doce. Pelo canto do olho, Kalen percebeu Lirei sorrindo para Dan e Eric. Ele não a via sorrir desde a morte de Alia. Embora, na verdade, não tivesse visto muita felicidade desde aquela noite. Temos que nos permitir as pequenas coisas, sussurrou Kalen para si mesmo. Sim, nós fazemos isso. Tarmon pousou a mão no ombro de Kalen, sorrindo suavemente. Um estrondo de asas ecoou pelo ninho da águia, e todos olharam para cima para ver Valeris planando no ar, suas escamas brancas brilhando no crepúsculo carmesim perpétuo. O chão tremeu quando o dragão pousou ao lado de Eric e Dan, imponente sobre eles. Ele esticou o pescoço e empurrou os dois que lutavam com o focinho, soltando-os e fazendo-os cair sentados no chão. Kalen. Dan esticou o pescoço para trás, engolindo em seco. Diga a ele que eu não sou comida. Eric caiu na gargalhada enquanto se levantava. Valeris é apenas um filhote, disse ele, acariciando o focinho de Valeris, o dragão soltando um leve ronco ao se aconchegar na mão de Eric. Dan se apoiou nos cotovelos para trás, e em seguida, deu umas palmadinhas no próprio corpo enquanto se levantava. Que filhote você conhece que é do tamanho de uma casa, tem dentes maiores do que meus sonhos e esperanças e sobrevive exclusivamente com uma dieta de carne crua? Valério abriu as asas e retraiu os lábios, revelando fileiras de dentes de alabastro. Não dê ouvidos a ele, disse Eric em tom de deboche, enquanto arranhava uma das escamas de Valeris. Mais uma vez, Valeris pressionou o focinho contra a palma da mão de Eric, quase o derrubando para trás. Só a cabeça do dragão era maior que o corpo inteiro de Eric. Dan lançou um olhar furioso para Eric antes de voltar para perto de Lirei e Drunir. Só um filhote, murmurou. Um filhote com cocô do tamanho da sua cabeça. E não é uma cabeça pequena. Crianças. Tarmon balançou a cabeça, soltando um suspiro exasperado. Ele se virou para Kalen. Como você está? Kalen embainhou a espada e enxugou o suor frio da testa. Tudo bem. Só precisava espairecer. Ele levou a mão à testa e pressionou os dedos contra ela. Detesto a ideia de ficar aqui sentado enquanto envio outros para lutar pela minha casa. Eu entendo. Mas a Ezon tem razão. Ter você aqui quando Ariana Torval e os outros chegarem é importante. Eles precisam te ver, precisam saber que você não é apenas uma lenda contada ao vento. O número deles pode fazer a diferença mais adiante. Tarmon apertou o ombro de Kalen. São 14.000 almas marchando para Salme, Kalen. Você não pode fazer tudo sozinho. Simplesmente não pode. Eu sei. Mas isso não torna as coisas mais fáceis. Não. Foi só então, ao ver o sorriso forçado no rosto de Tarmon, que Kalen percebeu que Tarmon estivera numa situação muito parecida após a queda da Windrunner na evacuação de Beldoar. Ele jurara proteger seu lar, proteger Daimon. E, em vez disso, estava seguindo Kalen por todo o continente. Tarmon, eu não queria dizer. Está tudo bem. Eu sei. A vida é só isso, Kalen, decisões e consequências. Eu tomei as minhas decisões. E por mais dor que elas possam ter me causado, eu as tomaria de novo. Ele olhou para o vale além da borda do ninho da águia, depois voltou a olhar para Kalen. A propósito, essas almas começam sua marcha para Salme amanhã. Providenciei alguns barris de vinho e comida suficiente para saciar a fome deles 2 vezes. Seu irmão e Lirin estão lá, e a Ezon e Teren estão conferindo o estoque de suprimentos agora. Os ferreiros élficos estão fazendo a última verificação das novas armaduras. Aliás, disse ele, olhando para Valdrin, que rabiscava em seu diário como um elfo possuído, ele é quem deve liderar as verificações.
Kalen apenas riu enquanto Tarmon balançava a cabeça. Valdrin era conhecido por sua mente divagante, mas sua genialidade superava qualquer deficiência nessa área. Tarmon olhou para Kalen. Eric e eu pensamos que você gostaria de se juntar aos soldados para tomar um drink antes de partirem. Sei que pode não parecer grande coisa para você, mas faria toda a diferença para eles. Você é o motivo de eles estarem aqui. Eles não vieram por causa das palavras ou promessas de Aeson, vieram por sua causa. E estão marchando para a guerra em seu nome. Aquelas últimas palavras foram como um soco no estômago. Parecia irreal. Como tínhamos chegado a isso? Como tínhamos chegado ao ponto de pessoas marcharem para a guerra em nome de Kalen? A última coisa que ele jamais desejou foi a guerra. Mas a realidade era que não importava como ou porquê. A guerra estava ali. Era um fato inescapável. Seria uma honra para mim. Arden baixou o barril de madeira sobre a pedra, o vinho chacoalhando enquanto ele o depositava ao lado de um dos capitães de Kalen, Ingvat. A mulher acenou com a cabeça em agradecimento, instruindo 3 homens a moverem o barril para mais perto de um grupo de outros. Sua cabeça mal alcançava a crista da armadura de sentinela de Arden, mas ela emanava uma aura de autoridade não muito diferente da de sua mãe. Até mesmo herdar Tamersmith ouvirá Freysbria falar, quer quisesse ou não. O pensamento fez com que Arden levasse a mão até o quadril, onde o cachecol que Kalen lhe dera estava amarrado entre os passadores do cinto. Ele lembrou-se da armadura que estava em sua mão, sentindo-a deslizar sobre sua pele enquanto seus dedos roçavam a seda macia. Arden respirou fundo pelo nariz e olhou em volta. Fileiras e fileiras de carroças alinhavam-se nas bordas do pátio, repletas de carnes salgadas, queijos curados, pão, frutas e tudo mais que um exército em marcha necessitava. Foi ali que Aeson, Teren, Arken e outro dos capitães de Kalen, Nartil, conferiram os suprimentos 2 e 3 vezes. Essa, concluiu Arden, era a diferença fundamental entre uma batalha e uma guerra. Havia um caos inerente à batalha, uma loucura na qual toda a razão se perdia. Batalhas eram vencidas e perdidas com um único golpe de espada. A guerra era exatamente o oposto. Era meticulosa, lenta e proposital. Guerras eram vencidas e perdidas com estômagos vazios, exaustão e sede. E, de alguma forma, essa diferença despertava nele um medo muito mais intenso. Bem. A voz de Lirin interrompeu os pensamentos de Arden, e o homem apareceu ao seu lado com um barril de vinho no ombro. O que você acha de Ashiron saber que nossa armadura sentinela está sendo usada para transportar vinho? Você acha que o grandalhão tem senso de humor? Cala a boca, Lirin. Arden enxugou o suor da testa. Mal te vejo há dias, e é assim que você fala comigo. Arden não respondeu, mas Lirin continuou. Do meu ponto de vista, se a dor é o caminho para a força, então uma manhã depois de beber o equivalente ao seu peso em vinho deveria nos deixar fortes como um touro. Eu deveria ter apreciado mais o silêncio. Arden manteve a expressão séria ao máximo que pôde antes de deixar escapar uma risada. Você é um idiota, sabia? Disseram-me. Lirin franziu a testa. Ele ficará bem, Arden. Ele descansará confortavelmente dentro das muralhas da cidade. Não podemos ficar deitados vigiando-o como se fosse um bebê. Não agora. Não somos suficientes. Arden não precisou perguntar para saber que Lirin estava falando de Kalen. Será que ele era tão fácil de decifrar assim? Gritos ecoaram pelo pátio, seguidos por batidas de asas profundas e estrondosas. A figura enorme de Valerys ergueu-se acima da copa das árvores que circundavam o pátio. O dragão alçou voo, obscurecendo a lua de sangue, e então fez uma curva brusca, projetando uma sombra grande o suficiente para cobrir 20 carroças. Falando em seu irmão. Lirin esboçou um sorriso irônico, erguendo o olhar e acompanhando o voo de Valerys. As escamas brancas do dragão brilhavam em tons de rosa enquanto ele se contorcia no ar, captando a luz do luar. De certa forma, era belo, mas, ao mesmo tempo, a visão lembrava de que o mundo além daqueles muros estava em chamas. Imagens da batalha em Unain passaram pela sua mente, dos escolhidos de Efialtir abrindo caminho entre seus irmãos e irmãs, do nitro de fogo negro de Fanny penetrando no peito de Ilarin. O pensamento fez com que seu maxilar se contraísse e sua respiração ficasse presa na garganta. Novamente, as lembranças inundaram sua mente, desta vez da batalha em Elmnestel. Gritos e lamentos enchiam seus ouvidos. Corpos jaziam por toda parte, membros espalhados como galhos quebrados após uma tempestade. Ele se lembrou de carregar Sylven durante a luta, Huon, Lirin, Varlin e Ildris contendo os Bloodspon enquanto a cidade ardia em chamas.
Ele ouvia os gritos nas noites em que tentava dormir. Aquela batalha fora diferente de todas as outras. Aqueles gritos eram diferentes. Não eram gritos que surgiam do calor da batalha. Eram gritos que ecoavam pelo vale enquanto os Bloodspawn recuavam para a cidade e massacravam milhares. Eram os gritos das pessoas que Arden não conseguiu salvar. As pessoas com quem ele havia falhado. Arden. Lyrin parou na frente de Arden, olhando nos olhos. Você está bem? Vamos pegar uma bebida para o seu irmão antes que ele seja pisoteado. Arden assentiu com a cabeça. O suor umedecia suas palmas, sua respiração estava curta e um leve tremor se instalou em suas mãos. Ele olhou para cima e viu que Valeriza havia pousado perto do centro do pátio e que os presentes rapidamente o cercaram. Calen tomou um longo gole de vinho de sua taça e inspirou profundamente o ar frio da noite. Homens, mulheres e elfos, milhares deles, se aglomeravam em volta de fogueiras por todo o pátio, e a dissonância de canções, gritos e conversas ecoava pelo ar livre. Não muito longe dali, à esquerda, 2 elfos cantavam e tocavam alaúdes para cerca de 300 espectadores que aplaudiam e ovacionavam, com o vinho a transbordar nas taças. Ao longe, perto das carroças de suprimentos, vários Dvalin-Anga se reuniram ao redor de um grupo de rebeldes que Calen descobrira recentemente terem viajado desde Varsund. Um dos homens era um bardo. Calen podia ver seus braços gesticulando dramaticamente enquanto ele contava alguma história de tempos passados. Na ausência de cavalos em Aravel, com exceção de Drunir, os Dvalin se ofereceram para puxar as carroças até Salme. Calen esperava receber notícias dos anões de Lodar, mas nenhuma notícia havia saído das montanhas em semanas. Pelo que sabia, a guerra civil que terminara com a morte de Pur-Oan e Ofnar levaria bastante tempo para ser resolvida. Mesmo que apenas por sua bravura em batalha, Calen esperava que chegassem a um acordo o mais breve possível. É algo especial, disse Tarmon, seguindo o olhar de Calen pelo quintal. O que é? Estar aqui. Tarmon tomou um gole de vinho. O único elfo que eu havia conhecido antes de você chegar a Belduar era Teren. E agora aqui estamos, prestes a marchar para a guerra, lado a lado com eles. Sabe o que é ainda mais estranho? Calen ergueu uma sobrancelha, curioso. Marchando para a guerra ao lado dos Lorianos. Tarmon gesticulou na direção de onde Ingvat, Surin, Kiko e Loura estavam sentados com os rebeldes que haviam cruzado as Terras Queimadas. Eles são boas pessoas. Eles são, concordou Calen. Temos sorte de eles estarem aqui. Gostaria de saber o que Falmen diria. Eric apareceu à direita de Calen, com uma taça de vinho em cada mão. A menção do nome do navegador apertou o coração de Calen. A perda era uma dor cruel. Ele não pensava em Falmen desde a batalha por Aravel. Mas, de repente, sentiu uma pontada no peito. Filhos da puta, disse Tarmon, imitando Falmen da melhor forma possível. Não confiaria neles nem se o jogasse para longe. O quê? Eles têm uísque. Talvez não sejam tão ruins assim. Essa foi uma das piores imitações de Falmen que eu já ouvi. Eric olhou para Tarmon incrédulo, com um largo sorriso no rosto. Ele endireitou os ombros e estalou o pescoço. Acho que à noite a gente rouba os sapatos deles e usa no dia seguinte. Vamos ver quanto tempo eles levam para perceber. Eric deu de ombros. Ou então ele os esfaqueia enquanto dormem. Ele era meio imprevisível assim. Acho que levaria um tempo, mas ele estaria lá sentado com eles, contando piadas que poderiam iniciar brigas e bebendo mais do que qualquer homem deveria, disse Calen. Ele tinha um jeito de ver o lado bom das pessoas. Sim, ele fez isso, disse Tarmon, inclinando sua xícara sobre a de Calen e Eric. Há muita gente que deveria estar aqui, mas não está. Eric soltou um suspiro suave, tomando um gole de cada xícara. Korik e Lopir. Aqueles 2 anões eram firmes. Alia. Eles estão aqui. Tarmon cruzou os braços, pressionando o punho fechado sobre o coração. Leve-os com você. Eles farão você lutar com mais garra. Agora entendo por que você escreve poesia, sussurrou Eric, em voz alta o suficiente para que Tarmon e Calen ouvissem. Vai se fuder, disse Tarmon, rindo. Os 3 brindaram juntos, e um momento de silêncio se instalou entre eles. Falando em Alia, disse Eric, olhando em volta. Onde estão Dan e Lirei? Não tenho certeza. Calen olhou para o lugar onde os 2 estavam sentados perto de Valeris, do outro lado da fogueira mais próxima. Aen, Lirin, Gaeleron, Vaeril, Aezon, Shora e os outros estavam sentados ali, bebendo e conversando, mas Dan e Lirei não estavam lá.
Até Valdrin estava presente, ainda rabiscando em seu diário. Quando o jovem elfo chegará ao pátio, passará quase uma hora repreendendo 2 ferreiros de Vaelen por não terem polido adequadamente um lote das novas armaduras. Depois, simplesmente se sentara e rabiscava. O que você acha? Perguntou Eric a Calen, com um olhar expectante no rosto. O que eu acho sobre o quê? Lirei e Dan? Aposto que os 2 escaparam e... E nós? A voz de Dan soou por trás de Calen, e Eric parecia ter perdido a alma. Calen se virou e viu Dan e Lirei parados ali com Lars e Eliavel, junto com Tanner Forna. Tanto Tanner quanto Dan seguravam as longas alças de uma grande carroça puxada à mão, repleta de barris de madeira com faixas de ferro. Dan olhou para Eric com um sorriso que demonstrava que ele sabia exatamente o que Eric estava insinuando. Não consegue encontrar as palavras agora. Seus olhos se estreitaram. Esse é o meu vinho. Eric olhou para as 2 xícaras em suas mãos e deu a Dan um sorriso falso. Talvez. Bem, era o seu vinho. Me dá isso. Dan tirou uma das mãos da alça do carrinho e tentou arrancar a xícara das mãos de Eric. Eric puxou a xícara contra o peito. Diga, por favor, ponto. Vou te esfaquear enquanto você dorme. Ele é igualzinho ao Falmin, disse Eric, balançando a cabeça em tom de deboche. Quem é Falmin? E assim, de repente, o coração de Calen doeu novamente. Ele nunca tinha percebido que Dan jamais conhecera Falmin. Seus caminhos simplesmente nunca se cruzaram. Era um pensamento estranho. Não importa, disse Dan antes que alguém pudesse responder a sua pergunta. Vou ser gentil. Podem ficar com o vinho. Eric lançou um olhar cético para Dan. Você fez xixi no vinho? Ele olhou para dentro da taça. Eu sabia que estava com gosto ruim. Dan se virou para Lars, que simplesmente permanecerá ali parado com uma expressão ansiosa no rosto. Acabei de ter algo melhor. Calen olhou por cima do ombro de Lars para os barris empilhados na carroça. Espere. Não pode ser. É isso mesmo. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto de Dan. Hidromel de Lars Zavel. Hidromel de verdade. Não essa porcaria élfica. Ele olhou para Lirei. Sem ofensa. A elfa apenas o encarou, pressionando os dedos contra a testa como uma mãe exasperada. Você parece cansado. Eliavel passou por Dan e segurou o rosto de Calen entre as mãos, os polegares acariciando suas bochechas. Você tem dormido bem? Se alimentado o suficiente? Quando foi a última vez que você tomou banho? Estou bem. Calen afastou as mãos de Elia, com cuidado para não ser muito brusco. Na verdade, ele gostava que ela o mimasse. Significava que ela estava recuperando os pedaços de quem era. Ele daria quase tudo para voltar ao tempo em que a exuberância excessiva de Elia era sua maior preocupação. Ajude-nos a descarregar os barris. Dan subiu na lateral da carroça e começou a encaixar um dos barris no lugar, enquanto Tarmon e Eric se moviam para içá-lo para baixo. Onde está Iana? Perguntou Calen a Tanner enquanto ajudava o homem a descarregar um barril de hidromel da carroça. Ela está cuidando da ela. Tanner colocou a mão no ombro de Calen. Não se preocupe. Ela me pediu para dizer para você aproveitar o hidromel. Ela tem a companhia de Faenir. Sinceramente, acho que ela está começando a preferir a companhia daquele pinheiro lobo à minha. Quando todos os barris foram descarregados, Dan e os outros começaram a rolá-los em direção à fogueira onde Aeson e Vairil estavam sentados. Antes de ajudar, Calen se virou para Lars. Como? Quando? Durante o último mês, mais ou menos, disse Lars, dando de ombros. Achei que você e o Dan precisavam de um pouco de conforto em casa. O Dan achou que seria uma surpresa agradável. Não está tão bem maturado quanto eu gostaria, mas tenho certeza de que ainda estará gostoso. Lars grunhiu quando Calen o puxou para um abraço tão apertado quanto achava que o homem poderia suportar. Obrigado, sussurrou Calen. Lars se afastou e segurou a cabeça de Calen pelas laterais. Somos da clareira, Calen. Ficamos juntos. Sempre. Agora vamos, antes que Dan beba tudo. Sabemos como ele fica depois de 5, e pelo que eu calculei, ele já tomou pelo menos 4. Gargalhadas ecoaram por todos os lados enquanto Dan balançava os braços, o hidromel chacoalhando em sua taça, a luz da fogueira dançando em seu rosto. Nunca vi tantas penas na minha vida, rugiu ele, virando-se para um grupo de elfos e humanos sentados atrás dele, todos em êxtase. Foi um caos.
As galinhas estavam pulando das janelas onde a tela tinha se soltado, saltaram do telhado, cacarejando e batendo as asas, e corriam por aí como galinhas sem cabeça. Dan parou por um momento, coçando o queixo em um pensamento exagerado. Mas com cabeças. Havia cocô por toda parte. Agora, não sei o quanto vocês sabem sobre galinhas, mas não existe nenhuma criatura que cague mais do que uma galinha. Então, usem isso para descrever a situação. Ayn estava sentado à esquerda de Kallen, ao lado de Elia e Lars, cercado por um grupo de homens e mulheres de Carvão, Arkalen e Ilhanara. Sua mão estava pressionada contra o estômago, o sorriso largo como se tivesse ganchos em cada canto da boca. Ayn não estava presente quando Faenir invadiu o galinheiro de Tarmpin. Ele havia morrido no ano anterior. Eu sei que todos vocês veem o Kallen como o Draleide, disse Dan com a voz mais dramática que conseguiu, antes de tomar um longo gole de hidromel. Mas naquela época ele era apenas o Kallen, e nós três nos escondemos atrás de uma pilha de caixas enquanto meu pai gritava e rugia, com as galinhas o cercando enquanto um enorme pinheiro-lobo se espremia pela porta do galinheiro, pela qual ele não tinha o direito de passar. E o Kallen provavelmente vai argumentar. Dan gesticulou na direção de Kallen, recebendo uma ovação estrondosa. Mas eu diria que a culpa foi praticamente toda dele. Kallen franziu a testa, balançando a cabeça, mas erguendo sua xícara de hidromel em uma saudação irônica a Dan. Ah, ótima ideia! Dan ergueu sua xícara no ar e centenas de outros o seguiram, vindos daqueles que estavam sentados ao redor, ouvindo. Centenas que Kallen conseguia ver, pelo menos. Conforme a festa continuava, mais e mais guerreiros se aglomeravam ao redor da fogueira onde Kallen e Valerise estavam sentados. O dragão estava enroscado a poucos metros atrás de Kallen, com o focinho apoiado na cauda. Kallen não se surpreenderia se alguém lhe dissesse que mais de 1000 pares de ouvidos escutavam Dan naquele exato momento. Proponho um brinde, bradou Dan. A Kallen Brier, o açougueiro do galinheiro. Mais uma vez, a multidão irrompeu em risos. Muitas vozes gritaram, o açougueiro do galinheiro. Ayn ria tanto que seu rosto ficou vermelho e o hidromel derramou sobre seus lábios. Uma mão repousou no ombro de Kallen, e ele se virou para ver Tarmon com uma xícara na mão, balançando a cabeça em sinal de reprovação para Dan. Eric, Vaeril e Gaeleron estavam alguns passos atrás, abrindo caminho em meio à multidão. Bem, ele certamente está ajudando a construir sua lenda. Só que talvez não seja a lenda que esperávamos construir. Ele revirou os olhos, e em seguida, inclinou sua xícara na de Kallen enquanto se sentava. Ao açougueiro do galinheiro. Ao açougueiro do galinheiro, repetiu Kallen, rindo e bebendo um gole generoso. Após absorver os aplausos, Dan se jogou na frente de Kallen, com um sorriso de orelha a orelha. Você é um tremendo idiota. Kallen tentou conter o sorriso, mas falhou miseravelmente. Acho que me saí muito bem, disse Dan, dando de ombros. Talvez eu devesse falar com Teren. Talvez ser um bardo seja meu verdadeiro valor. Mais um não. Eric deixou a cabeça cair entre as mãos. Pelo amor dos deuses, por favor, não mais um. Ele olhou para Vaeril. Essa loucura precisa parar. Até o elfo riu antes de tomar um gole de seu hidromel. Ele abriu os braços como quem diz: me deixem fora disso. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Vou me ater à poesia por enquanto. Eric olhou para o chão por um instante, depois inclinou a cabeça para o lado. O que foi? Perguntou Kallen. Bem, Eric estufou o lábio superior. Na verdade, não tenho certeza de quem ganhou essa discussão. Dan inclinou-se para frente, mantendo o rosto o mais sério possível. Vou escrever um poema sobre você. Com certeza eu não ganhei essa. Eric pressionou os dedos contra as bochechas, e em seguida, tomou um grande gole de hidromel. Conforme a noite avançava e o canto e a dança ficavam mais altos. Dan saboreou o hidromel lentamente, permitindo-se absorver a alegria ao seu redor. Embora tentasse não pensar muito no que viria depois. Cada alma naquele exército marchava para a guerra. Muitos deles talvez não vivessem para ver novamente um céu sem uma lua carmesim tingindo sua cor. Dan afastou o pensamento da sua mente. Umedeceu os lábios com o hidromel de Larzavel, deixando a doçura repousar na língua. Se o lar tivesse um gosto, seria o hidromel de Lars. Só a expressão no rosto de Kallen já valerá as inúmeras picadas de abelha que Dan sofrerá enquanto tentava ajudar Lars a coletar o mel. O fato de Kallen nunca ter reparado nas pintas vermelhas por toda a perna de Dan era outra história. Após um instante, seu olhar se desviou para Lirei, que estava sentada do outro lado da fogueira,
conversando com Silena, Nartil e alguns outros elfos. Nenhum deles havia mencionado nada sobre Elesveia e Valana. Sobre como ela havia agarrado sua mão, sobre como a havia apertado. Dan balançou a cabeça, rindo de si mesmo. As pessoas ao seu redor bebiam, dançavam e cantavam, preparando-se para marchar para a guerra, e lá estava ele, remoendo o aperto de mão. Ele nem sequer ia marchar para a guerra. Iria ficar com Kalen. Enquanto ria sozinho, seus olhares se encontraram com os de Lirei, as chamas fazendo seus olhos dourados brilharem. Seu coração parou, o ar lhe faltou nos pulmões, e então ela sorriu. Dan, disse Kalen. Dan olhou nos olhos de Lirei, retribuindo o sorriso. Quero que você vá com o exército amanhã para Salme. Desculpe, você o quê? Dan virou a cabeça bruscamente, incrédulo. Eu pensei que ia ficar aqui com você. Tarmon está liderando o exército. Eu não conseguiria levar nem um peixe até a água. Ele vai. Kalen inclinou-se para frente e acenou com a cabeça para Tarmon, que retribuiu o gesto. Mas eu quero que você vá também. É a nossa casa, Dan. E além disso, sua mãe e seu pai estão lá. Com sorte, poderei me juntar a você antes de chegar a Salme, mas se eu não puder, você deve ir. Mamãe e papai. Uma constatação o atingiu, acompanhada de uma pontada de culpa. Tudo em que ele pensara era em ficar com Kalen. Qualquer outra escolha parecerá inútil. Dan praticamente desistira de voltar para casa tão cedo. Ele queria ver seus pais. Queria ouvir a voz da mãe, queria ver os olhos do pai, queria que ambos soubessem que ele estava bem. Mas ele não podia deixar Kalen sozinho. Kalen já carregava um fardo tão pesado. Dan via isso dia e noite. Ele estava sempre cansado, sempre com olheiras profundas e resignação na voz. Eu não sei, Kalen. Quero ir para casa, mas não sem você. Um sorriso fraco surgiu nos lábios de Kalen. Eu ficarei bem, Dan. Gaeleron ficará comigo. Assim que nos encontrarmos com os líderes das facções, Valeris e eu voaremos para nos juntar a vocês. Mas, enquanto isso, quero que você, Eric e Lirei se juntem a Tarmon. Dan olhou na direção de Eric, mas o homem estava deitado de costas, olhando para as estrelas, perdido em pensamentos. Tarmon estará no comando, continuou Kalen. Mas ele vai precisar de você com ele. Ele fez uma pausa, como se procurasse as palavras certas. Essas pessoas, disse ele, olhando para os homens, mulheres e elfos dançando e bebendo ao redor deles. Eles vieram de todos os cantos de Eferia. Vieram lutar por um motivo. Por mais que me doa admitir, Aeson tem razão. Preciso estar aqui quando Ariana Torval e os outros líderes chegarem. Eles precisam me ver e ver Valeris. Mas isso não significa que eu não deteste a ideia de enviar o exército para lutar por nossa casa enquanto eu fico aqui jogando esses jogos. Eles olham para você, para Tarmon, para Eric, para Vairil e para Lirei. Quer você perceba ou não, para eles você é um herói. Você atacou um desvanecido com nada além do seu arco. Pelos deuses, você o matou. Sem um dragão ao seu lado, sem a centelha. Bem, aquilo meio que me tinha pelo pescoço antes de você aparecer. Dan respirou fundo. Eu vou. Obrigado. Kalen inclinou-se e brindou com a xícara de Dan. Quero que você leve Elia e Lars de volta com você. Este não é o lar deles. Não é justo mantê-los aqui. Aen. Kalen e Dan olharam para onde Elia e Lars estavam sentados ao lado de Aen. Temos alguma voz nessa questão? Perguntou Lars, arqueando uma sobrancelha. Claro. Kalen gaguejou. Só pensei que, depois de tanto tempo aqui, você ia querer voltar para casa. Vocês dois estão mais fortes agora. Você. Kalen parou de falar quando Lars ergueu a mão no ar. Não há lar, Kalen. A clareira se foi. Mas os outros, esses estão em Salme. O bosque pode ter desaparecido, mas as pessoas não. A cabeça de Elia se contraiu, seus ombros se tensionaram. Depois de um instante, ela olhou para além de Kalen, para a noite. Nosso Riste não está lá, Kalen. Você não está lá. Dan não está lá. Ela e Aen não estão lá. Se algo tivesse nos acontecido, sempre teríamos esperança de que Vars e Freys cuidariam do nosso menino. Tudo o que estaríamos encontrando seria um lugar que não nos importa, quando as pessoas que amamos estão aqui. Riste está vivo. Eu sei, eu sei. Ela ergueu a palma da mão aberta, como se interrompesse Kalen antes mesmo que ele abrisse a boca. Parece loucura, mas eu sinto. Uma mãe sabe,
uma mãe sabe. E se algum dia tivermos esperança de encontrá-lo novamente, será aqui, com você. Então, se você não se importa, gostaríamos de ficar. Kallen olhou de Lars para Elia. Ambos o encaravam fixamente. Algo dentro dele se quebrou um pouco, o suficiente para uma lágrima cair. Eu gostaria disso. Oh, vem cá. Elia se inclinou sobre os joelhos e puxou Kallen para perto, envolvendo em seus braços e enterrando o rosto em seu pescoço. Que ninguém jamais diga que você não é filho do seu pai, todo aço por fora, mole como lama por dentro. Esson recostou-se, com os cotovelos apoiados em um cobertor dobrado 2 vezes, e uma taça de hidromel de Lars Zavel na mão direita. Depois de tudo que Kallen e Dan haviam dito sobre o hidromel de Lars, suas expectativas eram altas, expectativas que foram superadas. Fogueiras crepitavam por todo o pátio, humanos, elfos, Jotnar e Anga, todos conversando, dançando e cantando. Do outro lado, Eric, Kallen, Dan e os outros bebiam e riam, a enorme silhueta de Valeris visível atrás deles apenas pelos reflexos da luz do fogo. 400 anos ele esperara. E finalmente, a hora chegará. Todos os seus planos, todas as suas promessas, todas as suas esperanças finalmente se concretizaram. Ao acordar no dia seguinte, Kallen e Valeris o levariam voando para Arcalen, e de lá ele finalmente cumpriria sua promessa a Arkin e Ilha Teres. Valtara estaria livre. Com o exército marchando em direção às aldeias ocidentais e Kallen garantindo a lealdade dos líderes ilianaranos, a rebelião estaria em posição de romper completamente o domínio do Império sobre o Sul. E de lá, eles levariam a luta para o Norte. Ele esperava sentir alguma coisa. Mas seu coração não permitia tal coisa. Não estava feito até que estivesse feito. E só então ele sentiria qualquer tipo de paz. Na verdade, seu coração estava dividido. Uma metade queria voar para Arcalen e cumprir sua promessa, mas a outra exigia que ele cavalgasse com Eric até Salme. Dalen estava lá. Aeson não via o filho há meses. Era o maior tempo que haviam ficado separados desde o momento em que Dalen respirou pela primeira vez. No fundo, Aeson sabia que Dalen precisava daquele espaço, daquela liberdade para ser ele mesmo, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. Ele não poderia proteger o filho se não estivesse lá. E se algo acontecesse? Ele afastou o pensamento da cabeça. A decisão estava tomada. Dalen era forte, mais forte do que Aeson jamais poderia ter esperado. E logo Eric estaria com ele, e os dois juntos seriam uma força da natureza. Aeson se desvencilhou de seus próprios devaneios, virando-se para olhar para Teren, que estava sentado de pernas cruzadas ao seu lado. O elfo fitava o centro do fogo, seu caderno de esboços no joelho direito e uma lata de carvão no esquerdo. Não demorou muito para Aeson perceber porque Teren estava perdido em meio às chamas. A página da esquerda do caderno continha um retrato perfeito de sua filha, Faelen, em carvão, e a página da direita havia sido dedicada a Lyra. Teren não era o mesmo desde o confronto em Mitnírio. Tudo o que Aeson queria era apoiar seu amigo, mas talvez tivesse ultrapassado os limites. A honra dos elfos era algo precário, e sempre que Aeson pensava que a compreendia, provava-se que estava redondamente enganado. Não é você, disse Teren sem virar a cabeça. Sombras dançavam em seu rosto, acumulando-se nas olheiras. Ele virou a cabeça para olhar para Aeson e lhe deu um sorriso fraco. O que você fez, o que você disse a Galdra e Turivir, eu me lembrarei disso até o dia da minha morte. Temo que isso tenha um preço, mas ainda assim, nunca encontrarei palavras para explicar o que isso significou para mim. Aeson balançou a cabeça com um suspiro, tomando um longo gole de seu hidromel. Eu deveria ter dito algo há muito tempo. Não. Teren voltou a atenção para o fogo. Foi uma escolha minha, uma batalha que eu tive que lutar. Eu só não consigo evitar pensar. Pensar em quê? Aeson se endireitou, envolvendo o joelho com uma das mãos. Teren, fale comigo. Talvez eu tenha feito as escolhas erradas, Aeson. Poderíamos passar a vida inteira questionando nossas escolhas, meu velho amigo, e isso não nos faria nenhum bem. Teren soltou um breve suspiro pelas narinas, vapor subindo no ar frio da noite. É só isso que está passando pela sua cabeça. Teren assentiu com a cabeça. Dobrou o caderno de esboços e colocou a tampa na lata de carvão antes de guardar ambos numa mochila aos seus pés. Preciso caminhar. Quando Teren se preparou para se levantar, Aeson inclinou-se e segurou seu pulso. Ah, mais. Eu consigo ver isso em você. Teren deixou transparecer um sorriso insincero, depois se afastou e saiu, abrindo caminho pela multidão.
Aeson ficou olhando para ele por um instante antes de pousar a xícara e se levantar com dificuldade. Onde você está indo? Aeson se virou e viu Shora sentada em sua cadeira de rodas, com uma sobrancelha arqueada. Preciso encontrar alguém. Kalen observou do outro lado da fogueira enquanto Teren e Esson se levantavam e partiam, cada um seguindo em direção oposta pela multidão. Teren estava perturbado desde Mitnírio. Kalen optara por não dizer nada, achando melhor deixá-lo em paz. Mas a expressão no rosto de Teren ao partir fez Kalen questionar essa decisão. Coração de sangue. Eric se endireitou de repente, com os olhos arregalados e todos olhando para ele. Eric passou a última hora ou mais contemplando as estrelas, perdido em pensamentos. Ele estava tão quieto que Kalen até se esqueceu de que ele estava ali. Quantas bebidas você tomou? Perguntou Dan. Cala a boca. Eric fez um gesto para Dan se afastar, depois encarou Kalen nos olhos, com um olhar tão intenso que Kalen não sabia o que pensar. Uma das mãos pairou entre eles, sem rumo a princípio, até que se transformou em um dedo apontando para o peito de Kalen. O enigma. Que enigma? Aquele que o velho vidente lhe contou. Qual era o nome dele? Roca. E daí? Como foi? Eric girou a mão. Acho que acertei, mas preciso ter certeza. Não me lembro. Ele anotou. Uma cidade outrora perdida, encontrada, como precisa ser, continuou Dan. Uma joia, uma preciosidade, uma espécie de bugiganga, mas na verdade mais uma chave. Não uma porta que ela destranca, um segredo a ser revelado. Um truque, uma máscara, uma pintura sobre a verdade, um pensamento selado para sempre. Sim. Eric assentiu freneticamente. É isso, é isso. Espera, você nem estava lá. Como você se lembra disso? Porque vocês estão murmurando isso há dias. Vocês são piores do que eu. Tarmon revirou os olhos para os dois. Existe uma pedra, um coração de... Um coração de sangue, gritou Eric, agora empolgado, gesticulando freneticamente com a mão. Foi o que Kalimvar disse. Existe uma pedra, um coração de sangue, lançado ao mar. A essência da vida, extraída do nascimento, roubada, tomada, apreendida. A lua de sangue, da morte e da vida, ligadas entre si. Pois as conexões feitas ressurgirão quando a lua puder ser vista. Certo. Certo. Tarmon se virou para ficar de frente para Eric. O que foi? Eric cruzou as pernas e abriu bem os braços. Não consigo parar de pensar nisso desde que o velho disse. Mas faltava alguma coisa. Não é possível que seja coincidência que o que Kalimvar procura se chame coração de sangue e que seja a mesma coisa que está no enigma. Bem, Vaeril deu de ombros, fazendo uma careta que Kalen sabia significar discordância. Muito bem, sim, é possível, mas tenha paciência comigo. Vaeril inclinou a cabeça. Vamos supor que não seja uma coincidência. Você sabe o que dizem sobre suposições, acrescentou Dan. Dan. Eric lançou um olhar frio para Dan. Se você não calar a boca, eu vou te matar, lentamente, com uma colher. Dan fechou a boca, curvando os lábios para dentro e recostando-se. Ótimo! Agora, por favor, parem de me interromper. Eric esperou um instante antes de continuar. Acho que descobri, bem, quase tudo. Como eu disse antes, uma cidade perdida, que precisa ser encontrada deve ser Vindakuro ou Yunain. Uma perdida no tempo, a outra perdida tanto em batalha quanto, talvez, em um sentido moral. Então, com isso, temos um lugar para onde precisamos ir. Vindakuro ou Yunain. Muitas cidades foram perdidas dessa forma durante a queda, observou Vaeril. Vaeril, pare de matar minhas ideias. Não vou chegar perto daquelas aranhas de pedra malditas até o dia em que Eraia me levar. Tarmon cruzou os braços. Nem pensar. Prefiro arrastar minhas pedras por 1 quilômetro de cacos de vidro. Nem eu. Vaeril esfregou a panturrilha onde a garra do Keratlin havia rasgado a carne. O que eu perdi? Perguntou Dan. Sinceramente, disse Eric. Você não quer saber. E com isso, vamos torcer para que o enigma se refira a Yunain e não a Vindakur. Acho que o foco na lua de sangue pende fortemente para Yunain de qualquer forma. Pois as conexões feitas ressurgirão quando a lua puder ser vista. Tem que ser Yunain. Há uma pedra, um coração de sangue, lançado ao mar, repetiu Eric. E se o mar não for um mar? Você vai ter que explicar essa, disse Kalen.
Como chamávamos as terras queimadas? Dizíamos que era como um oceano de areia, ou talvez um mar de areia. A mandíbula de Kalen não foi a única que se abriu amplamente. Yunain é uma cidade outrora perdida, ligada à lua de sangue e situada no mar de areia. Isso até que faz sentido. Dan pareceu um pouco irritado. Você não é tão burro quanto parece. Eric lançou um olhar furioso para Dan. Não ligue para ele, disse Tarmon, dando um tapinha nas costas de Eric. Acho que você é tão estúpido quanto parece. Kalen os ignorou e inclinou-se para a frente. Agarrou Eric pelos ombros. Acho que sei a última parte. A porta dos aposentos de Kalen bateu na parede com um estrondo retumbante. Ele entrou correndo no quarto, procurando freneticamente por sua mochila, jogando para o lado lençóis e roupas velhas. Por Eliara, disse Dan ao entrar na sala atrás de Kalen. Faz tempo que você não limpa. Kalen simplesmente o ignorou, jogando de lado uma pilha de toalhas de linho que estavam ali há muito tempo. Passos apressados soaram quando Eric, Vaeril e Tarmon entraram cambaleando na sala atrás dele. Aqui está. Kalen pegou a mochila debaixo de uma pilha de roupas e despejou o conteúdo sobre a cama. O disco de metal que Roca lhe dera afundou na pilha de lençóis. O pingente que ele encontrara em Vindacur caiu ao lado, seguido pela carta de Alvira. O que é tudo isso? Dan pegou o disco de metal e o virou na mão. Não faço a mínima ideia do que seja isso. Kalen estendeu a carta. Mas esta é uma carta escrita por Alvira Serris que encontramos em Vindacur, aos pés das montanhas Lodar. Dan estava prestes a fazer mais perguntas, mas Kalen começou a ler. Minha querida Eluna, eu ainda tenho mais. O pingente é a chave. Lembre-se sempre, mesmo na sombra do que foi perdido, podemos encontrar uma nova luz. Sua Arcona e sua amiga. Alvira Serris. O pingente é a chave, Eric sussurrou. O pingente é a chave. Kalen pegou o pingente da cama, a parte de trás de latão fria contra a palma da mão. O símbolo da ordem estava gravado em branco sobre o vidro de obsidiana. Tudo bem. Dan estendeu as mãos. Estou completamente perdido. O enigma, disse Eric, pegando o pingente de Kalen e encarando a frente de vidro preto. Uma gema, uma joia, uma espécie de bugiganga, mas na verdade é mais uma chave. Ele olhou para Kalen, um largo sorriso nos lábios, a empolgação transbordando em sua voz a cada palavra. Não é uma porta que ela destranca, um segredo a ser revelado. Um truque, uma máscara, uma pintura sobre a verdade, um pensamento selado para sempre. Kalen, você é um gênio. Eu ainda estou completamente perdido. É uma chave de glamour. Os olhos de Vaeril se arregalaram, sua mandíbula caindo. Como eu não percebi isso antes? Vaeril pegou o pingente de Eric, que o entregou com relutância, e então explicou a Dan. Você se lembra de quando trouxemos para Beldoar? Dan assentiu com a cabeça, a boca franzida em pensamento. A passagem na rocha, o encanto. A antiga magia de que Teren falava, a mesma coisa que mantinha. Aravel escondido. Exatamente. Esta não é a chave de uma porta. É a chave para desvendar segredos, desvendar a verdade. A expressão de Vaeril mudou, e ele fez um gesto para que Kalen lhe entregasse a carta de Alvira. Ele segurou o pingente sobre a página. O pingente é a chave. Kalen sentiu Vaeril extraindo energia da centelha, puxando fios de cada elemento para dentro de si e entrelaçando-os no pingente. Seus fios de espírito eram os mais grossos, mas ele sondava com finas lascas de fogo, terra e água, como se tentasse abrir uma fechadura. Mal haviam se passado alguns batimentos cardíacos quando o vidro de obsidiana brilhou, veias de luz branca ondulando através dele. O símbolo da ordem pulsou, 1, 2, 3 vezes, e então as palavras na carta desapareceram, lentamente substituídas por tinta preta borrada que se reformava em novas letras e palavras. Vaeril entregou a carta a Kalen. Minha querida Eluna, peço desculpas pelo sigilo, mas é necessário. Pressinto que o que temíamos pode se concretizar. Fanny está cada vez mais ousado. Ele tem seguidores dentro das fileiras da ordem. Não sei quantos, mas é apenas uma questão de tempo. Mudei tudo para o lugar onde nos conhecemos. O pingente continua sendo a chave. Kona sabe. Ela lançou as runas. Não confie em mais ninguém. Eltoar já sofre o suficiente. Não quero sobrecarregá-lo ainda mais. Com esperança, tudo isso será em vão. Alvira. Apenas o som da respiração quebrou o silêncio quando Kalen leu a última palavra. Precisamos mostrar isso a Esson,
Iaem.